Oi, gente. Paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem? Cadê você? Boa noite. Boa noite, Cristiana Alves. Boa noite, Ana Cara Paz. Tudo bem? Cadê você, gente? Vamos nos unir aqui. Paz, Senhor Closet da Camila. Camilinha, paz. Deus abençoe. Paz do Senhor, Cláudio Novaes. Deus abençoe a sua vida. Cadê você, povo de Deus? Ô, gente, vocês estão crendo? Eu tô crendo, hein? Tô crendo. Jesus tá voltando. Eu tô crendo. Rosineide Lima. Paz, Senhor Jesus. Cadê você? Ô, gente, transmitam essa live, compartilham para alguém, com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra que dê um ânimo, que ouça, que tem jeito, que tem esperança. Paz do Senhor Andrade 68. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Cadê você, terra? Hello, gente! Cadê você? Cadê o povo dessa live, gente? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Andrade. Antônio Her Barbosa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Clecimara Pitt. A mulher top. Clecimara foi a paciente que a gente fez a live a semana passada. Juan underline doido. Ô, Juan, por que doido, Juan? Só por curiosidade. Deus abençoe sua vida. Por que doido, Juan? Ô, meu santo. Paz, Cleci, tá gata. Ó, a outra top também já chegou. Paz, Senhor Antônio Barbosa. Deus abençoe sua vida. É verdade, Camila, é verdade. Tem muita gente na rua. Paz do Senhor! Husky! Este menino é top das galáxias. Gente, hoje o nosso papo de consultório vai ser feito com a pastora Adélia Procópio. Eu já vou chamar ela aqui. Eu sou gata, minha santa. Ô, glória! Minha filha, é por isso que o Satanás fica doido comigo. Fala, como se diz, né? Crente, gata, inteligente, né, gente? E crente até o tutano. Jesus é fiel. Gente, compartilha essa live em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer um caso que teve 100% de resultado. Ah, você é amigo da Nathalie, mas eu te perguntei o porquê Juan doido. Por que doido? Aleluia. Clécia 7246, Deus abençoe sua vida. Michel Vieira. Aleluia. Gente, só tem gente top nessa live. Você acha que o cão não vai ficar doido? Fica. Só tem gente bonita, crente. Paz do Senhor, Maria Cristina. Deixa eu mandar o convite aqui para a pastora Adélia. Gente, me ajudem a compartilhar essa live, tá? Essa live de neurociência. Hoje nós vamos falar de como a neurociência agiu na vida da pastora Adélia, né? Qual foi a experiência dela com a neurociência, o que ela sentiu em passar pelo processo da neurociência, né, gente? Porque é maravilhoso demais. Todas as pessoas que passam pela neurociência clínica, elas saem recuperadas, restabelecidas. A neurociência clínica hoje, ela tem recuperado pacientes num período de tempo muito curto, muito rápido, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, né, artrite reumatoide, enxaquecas, cefaleias, dermatites, principalmente psoríase, né, inclusive até muitas vezes problemas oftalmológicos, e tudo sem uso de medicação, só por modulação neural. Você não é normal da cabeça não, Juan? Capaz. Meu filho, vamos dar um jeito nesse mistério aí, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a pastora Adélia. E ela já vai entrar aqui conosco.
one, na posição número 1. Mandei o convite para ela, gente. Hoje vocês vão ouvir mais um relato daquilo que a neurociência clínica pode fazer. Olha ela aí, gente. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, senão eu sumo. Ai, cheguei. Gente, nós atrasamos um pouquinho também, tá? Porque eu saí tarde. O trânsito em Maringá tá uma loucura, tá todo parado, a cidade todinha. Glória a Deus por isso. Ivano Oliveira Oficial, Deus abençoe sua vida. Jéssica, Deus abençoe. E a pastora Adélia estava socorrendo uma ovelha, né? Que vocês sabem que vida de pastor é assim. A gente socorre uma aqui, socorre dali, a gente trabalha, cuida de filho, de casa. E vai tudo junto. E é uma bênção. E Deus é glorificado. A paz do Senhor, Adélia Procópio! A paz do Senhor. Eu não aguento a senhora. Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia! E olha que eu tô com a minha garganta arrebentada. Minha tireoidite tá aqui em São Paulo que só Deus. Imagina, minha santa, aqui também. Aí deve estar. Aqui esfriou. Tá chovendo aí? Tá. Choveu a noite toda. Agora à tarde começou também um pouquinho. Não gosto de frio. Mas tá bom. Não? Eu prefiro mais o frio do que... Na cidade do frio, não gosto do frio? Aí não, aqui não é frio não, aqui é quente. Ah, mas aí aqui é faz quente. Mais que São Paulo, não faz? O que? Mais frio? Eu acho que faz. Quando faz frio, é mais frio. Mas não é de fazer frio. Agora, no calor aqui, é muito quente. Mas é tipo 32 graus. 30 graus. Sensação térmica de quase 38. Misericórdia, é bastante. Igual no Cuiabá. Cuiabá é quente demais. Não chega a ser igual a Cuiabá. Cuiabá é pior. Cuiabá é pior. Porque quando eu fui para Cuiabá, eu passei mal. Quando eu desci no aeroporto, eu já passei mal. Porque aqui tava frio. E eu cheguei lá, tava um calor absurdo. Tava 43 graus em Cuiabá. Eu quase enlouqueci. Lá é muito quente. No Amapá. Amapá, lá na linha do Equador, que cruza lá no Amapá, quentíssimo. Eu nunca senti tanto calor. Não, menina, ainda bem que você avisou. Porque eu já tô idosa, idoso, quando passa muito calor, a pressão sobe, já começa a virar aquela loucura. Dá certo? Não. Não dá certo, não dá certo. Aqui, ó. Vamos pedir pessoal aí, convidar os amigos. Eu tô pedindo, gente, convida o povo aí em nome de Jesus. Vocês estão com probleminha de dedo, gente. Usa o dedo. Senta o dedo na flechinha e compartilha a live em nome de Jesus. É bênção. Pastora Adélia hoje ela tá feliz, ô glória! Porque crente tá feliz todo dia, né? Depois eu te pego. Só que minha filha! Como se diz, estou orando por ti! A hora bem mais. Mais? Redobra as orações. Santo Deus, a irmã aqui que falou que vai pro monte. Leva o nome da pastora Adélia. Para Deus dar graça para ela. Ai, tá difícil, tá fácil não. Minha filha, depois do que a gente viu acontecer nesse país, você vem falar que a coisa tá difícil? Tá crítica. Minha filha, isso aqui é a beira do Apocalipse, da última página do Apocalipse. Mas Deus é fiel. Ô, gente, vocês não estão compartilhando essa live não, né? Pelo amor de Deus. Senta o dedo nessa flechinha aí, por gentileza. Não custa nada você abençoar outras vidas, outras pessoas e fazer com que a informação ela chegue mais longe. Para que as pessoas vejam que tem jeito, tem solução para tudo, né? Que nós podemos ficar muito melhores do que já somos. Com certeza. Eu lembro de uma frase que a senhora sempre falou comigo, que não existe uma pessoa na face da Terra que não precisa passar pelo reprocessamento. Não existe. Pelo reprocessamento. Todo mundo que eu vejo agora, eu falo, você precisa passar. Eu não posso falar, né, porque eu sou suspeita. Eu faço, olha, você precisa passar pelo meu reprocessamento. Mas todo ser humano tem que passar. Todo. Porque nós fomos inseridos num sistema que nos codificou para um comportamento. Sim. Né? E aí a gente não conhece até onde nós podemos chegar, nós não sabemos quem somos, não conhecemos nossas limitações, nossas potencialidades, não conhecemos nada. Né? A gente vai tocando a vida como dá. Mas quando você passa pelo neuroreprocessamento e descobre, você fala, Jesus,
Eu era tudo isso e não sabia? Sim. Não, aí você vai fazendo e vai descobrir. Não, é mais. Você aprende a desenvolver todo o seu potencial, né? Eu lembro que eu li Todo. Minha filha, sobre isso. aí a gente troca de nome, né? Nosso nome vira Scania. Verdade. Pastora Adélia, apresente-se em nome de Jesus. Eu, Cidade, eu, idade. meu pai, é muita pergunta. Eu sou natural de Rondônia. Olha, a Nasci gente, em ela é de Pernambuco. Rondônia. Rondônia, lá no norte. Eu morei 6 anos da minha vida no Pará. Eu fui com 21 anos lá para o Pará. Fui fazer mestrado em planejamento do desenvolvimento ambiental. Foi muito top. E com 27 anos eu vim para São Paulo, onde eu casei com meu digníssimo. E Quem é moro o aqui seu hoje, digníssimo? pastor Samuel Procópio. Samuel Aliás, essa Procópio. semana agora passada a gente fez 8 anos de casados. É. Parabéns. Por isso que ele estava dentro do avião ontem e você mandando. Ai, boa viagem, meu amor. Aí ele, beijo, meu amor. Eu falei, gente, Aí tem. quando o mistério tá desse jeito, já sabe, né? Ai, ai, mas é benção. Já Mas não, tem. eu fiquei observando e falei, nossa, gente, quanto mel nessa live. A live tão curta. Ah, é benção, benção, benção. Olha Graças a só, para Deus. 6 pessoas, bora pedir pessoal mandar aviãozinho Ô, aí na gente, live vocês me ajudam a te ajudar em nome de umas Jesus. 10, 20 pessoas, porque hoje a live promete coisa boa. Gente, vocês têm que. Olha, é que claro que vocês não vão conseguir ouvir tudo, né? A história toda, até porque a gente não abre toda a história. Mas eu vou te contar, história igual a dessa abençoada aqui, dessa criatura, você nunca viu e nem ouviu falar na sua vida. Ai, Nunca, ai, tá? as coisas que a Ela gente passou passa. pelo neuroreprocessamento e eu vou falar para vocês, gente, de verdade. Ela era uma das pacientes, eu dizia que eu tinha 4 pacientes, que foram as pacientes mais intensas e mais, não chamo de difíceis, mas onde eu tive que me empenhar um pouco mais, né? Eu tive que modular minha frequência hertziana um pouco mais, mas a pastora dela teve um dia que eu tive que chegar em casa e eu tive que passar uns 40 minutos debaixo do chuveiro para eu me restabelecer. Eu falei, não pode, não. Eu falei, não, isso não existe. Então, gente, uma coisa eu quero dizer para você hoje. Eu descobri mulheres fantásticas nesse Brasil e nesse mundo, porque eu tenho pacientes no exterior, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, eu tenho em Londres, eu tenho em Portugal, na Espanha, tenho 2 pacientes na Argentina. E eu descobri durante esse tempo de consultório que nós não conhecemos e não temos ideia do nível de resistência que um ser humano pode ter. Claro que em sua grande maioria, quem me procura são mulheres. E eu sempre digo que eu achava que eu era forte. Mas a senhora é. A mulher, gente, vocês estão de brincadeira. Ela está escrevendo um livro agora. Como é que é o nome do seu livro? A senhora conta a história de mulheres? É uma série de livros. Eu estou no Errantes. Vai sair agora para a conferência de mulheres que a senhora vai estar aqui. Ah, vai sair? Ó, que bênção. Já está todo escrito, já está na gráfica. Errantes. Só com as mulheres 13 Errantes? da Bíblia. 13? As mulheres 13, as problemáticas. As 13 mulheres errantes da Bíblia, né? É. Ah, não, então não pode te incluir não, minha filha, porque você não é errante, não. Você é sobrevivente. Né? É uma série. Eu tenho das boazinhas, picos e vales, as que superaram as adversidades. Ah, então a tua história tinha que estar nesse daí, na Picos e Vales. Porque, gente, a mulher é a Xena. A mulher é a Xena. Você olha ela com essa carinha, assim, dócil. Não que ela não seja, tá? Ela é. O mel. Né? Até porque ela é esquizoide masoca. Masoca é a pessoa mais dócil do mundo. Mas assim, gente, o nível... Aqui, ó, a Clecimara também foi uma delas. O nível de resistência da pastora Adélia, eu fiquei impressionada.
Ó, aqui uma pessoa está perguntando aqui, a Ana Car, uma pergunta. É verdade que você não precisa tomar remédio para nada? Numa live ouvi a senhora dizendo sobre doenças e tal, junto com o pastor Samuel. Verdade, verdade. Hoje, na realidade, eu não tomo medicação nenhuma, não tenho dor alguma, eu, Fabiana Araújo, e os meus pacientes que saem de alta também não têm. A senhora tem alguma dor, pastora? Não, nenhuma. Não existe mais dor. Nenhuma. E aí a gente acaba mostrando que a indústria farmacêutica, ela não cura, né? Ela trata sintomas. Então, ela é um tratamento paliativo, né? A medicação é um tratamento paliativo, porque ela sempre vai tratar sintoma. Então, assim, eu, por exemplo, já há 7 anos não tenho nenhum tipo de dor nenhuma. Eu tenho pacientes que já saíram de alta e não tem nenhum tipo de dor nenhuma, não tem mais ansiedade, não tem mais depressão, tem um autocontrole absurdo, porque as pessoas se assustam, né, com o nível de autocontrole que os pacientes alcançam, e as pessoas olham e falam assim, o que está acontecendo com você? Pastora, quantos anos a senhora tem hoje? 35. 35 Nova. aninhos. Nova. Novinha. E a senhora falando disso aí, eu lembro que nas primeiras sessões que a gente passou, eu tinha um negócio para doce, que eu não vou negar, né? De vez em quando eu gostava de beber um refrigerantinho, um suquinho, com bastante açúcar, café com açúcar, tudo com leite de açúcar. Doutora e o pessoal que está chegando aí. Tá aí a Judite que entrou agora, ela sabe. Pastor, eu não, Ô, Judite! Não aguento ver refrigerante na minha frente. Mas eu não falei que eu ia modular para você pegar nojo do refrigerante? Ô, minha santa! Não tem acordo. Não tem acordo. Ô, gente, o pessoal fala assim, eu não consigo não tomar o refrigerante. Falei, eu quero ver se não. Muito refri, muito mesmo. Não, bebi 1 litro de Coca-Cola de 2 litros, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, eu acho que eu não consigo parar de beber, pastora. Eu falei, não, mas não é que você vai parar de beber, é que eu vou fazer você parar de beber. Porque a hora que você pôr na boca, a tua papila gustativa não aceita mais. É um troço, um negócio ruim, não é? É por isso que não tem sofrimento, gente, o neuroreprocessamento. Por quê? Porque como é um neuromodulo, então o seu próprio cérebro começa a rejeitar. Sim. Então, quando você põe na boca, o gosto passa a ser desagradável. Exatamente. Então, o que as pessoas imaginam, né, professor? Por exemplo, as pessoas imaginam que, eu vou ter que parar de beber. Não, não é que você vai ter, você vai querer parar. É automático. Você vai pegar nojo, você vai olhar e vai ter nojo. Tá vendo, Judite? Ai, ai. E muita coisa mudou, por exemplo, hoje eu já ando mais de bicicleta com as crianças, eu era meio sedentariazinha, eu ia na esquina, eu ia de carro. Pois é, e o que acontece já logo na primeira sessão? A disposição melhora. Sim, em tudo. Em tudo, não, é absurdo, gente. Emagreci 4 quilos. Olha, gente, que lindeza. Emagreceu 4, emagreci 5 agora, graças a Deus. Mas a senhora já é magra, né, minha filha? E, gente, é assim, não emagrece fazendo dieta não, tá? Não faz dieta para emagrecer, não. Continua comendo. É que daí vai comer coisa boa, coisa certa, vai comer bem. Ô, Aguinaldo, Pai Senhor, o esposo da Clecimara. Deus abençoe sua vida. Só que pela neuromodulação, o teu organismo vai aprender a trabalhar. Inclusive, né, hoje uma paciente estava me contando, ela falou assim, nossa, parece que eu senti a minha pele esticar. Eu falei, você sentiu sua pele esticar? Eu falei, procura ruga aqui, bem. Eu falei, procura ruga nas minhas pacientes. Não tem? Eu tenho pé de galinha aqui ainda. Mas nunca, mas nem se compara, minha filha. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem hábito de se chamar de pastora, né, gente? Deixa eu chamar ela de Adélia. Agora vai ficar difícil chamar de Adélia. Adélia Procópio, qual foi o motivo que te levou a procurar o neuroreprocessamento? Foram muitos, na realidade, mas eu até conversei com a senhora onde eu estava conversando com minha cunhada Elizabeth Procópio,
E ministerialmente, isso não é segredo, principalmente para quem é da nossa igreja. Eu estava passando por uma fase muito difícil no meu ministério. Eu prefiro. Vamos botar um asterisco de que ministério já é muito difícil. Sim. Problemas relacionados à igreja que acabaram interferindo diretamente comigo. E eu posso dizer que eu cheguei no nível assim que eu estava tremendamente sufocada, pressionada. No limite. No limite. Sabe quando você pensa assim, não dá mais, deu até aqui? E acabou que isso acarretou em muitos outros problemas na minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje. Era por volta de acho que umas 10 da noite, mais ou menos. Eu procurei minha cunhada Elizabeth para conversar. Graças a Deus pela vida da Elizabeth. E a gente conversando, eu falei, eu acho que eu vou chamar a doutora. Aí eu falei assim, eu acho que ela vai pensar que eu tô doida na cabeça. Não, imagina. Aí ela me incentivou muito, ela falou, Adélia, procure. E eu lembro que naquela mesma noite eu mandei uma mensagem para a senhora. Era quase 3 da manhã. Quase 3 da manhã e foi de Deus mesmo. Porque foi quando eu vi a mensagem dela, eu já respondi imediatamente. A senhora é rápida para responder. Eu tô acordada nesse horário. E aí nós começamos... Aí passou e aí nós começamos a fazer o tratamento. Sim. E eu pensei assim, e como que foi essa experiência? Foi muito boa. Para dizer a verdade, a princípio eu fiquei meio assustada, né? Credo, gente, todo mundo fica, sabia? Tem paciente que chega, a Clecimara mesmo que está aqui, a primeira vez que ela entrou no consultório, ela chegou até numa crise de ansiedade, e eu olhei e falei, nossa, mas o que você tem? Ela falou assim, eu não sei o que você vai fazer comigo. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada, não vou nem botar a mão em você. E eu lembro que na primeira sessão, eu não conseguia nem falar, só chorava. Só chorava. Tá vendo, gente? Ela, inclusive, tá vendo tanto que ela ri agora? Gente, eu passo o dia todo rindo. Passo o dia todo rindo. Eu tive um casal, na verdade, eu tratei o esposo, né? E na segunda sessão, ele teve, assim, crises de riso. E ele ria muito. E aí eu me lembro que a esposa me mandou mensagem à noite, isso já era 1h alguma coisa da manhã, 1h15, e ela disse assim, doutora, quando ele vai parar de rir desse jeito? Eu falei, não sei. Eu falei, deixa ele rir. Ele chorou até agora, deixa ele rir. Na época era um quadro de depressão profunda, enfim. E ele tinha fibromialgia também. Aí, ai, credo, gente, eu tenho rosto de brava? Tem não. Ana Conceição é uma pregadora daqui da igreja, da nossa região, top demais. Ô, Ana Conceição, não é que eu sou brava, Ana, eu sou rígida, né? Aí mistura com um pouquinho de psicopatia, aí você fica fazendo o trem que dá. Então, assim, não é que eu pareço brava, eu sou um pouquinho, sim. Mas também sou um amor, tá? Então, o que aconteceu? Ele ficou 3 dias rindo direto. Sim. E aí, ela disse que ele ria durante a noite. E ela me mandou 3 mensagens naquela noite, e ela falou assim, doutor, eu tô preocupada, porque ele não para de rir. Eu falei, filha, te incomoda a risada dele dormindo? Ela falou assim, incomoda. Eu falei, então vai para outro quarto e deixa ele rir a noite toda. Mas ele já estava dormindo, só que ele dormindo e ria. Sim. Depois passou. Porque é o processo que o cérebro leva para digerir alguns registros dolorosos. Tanto que a senhora sabe os sintomas que dá, né? Sim. Vários sintomas, vários. E eu sempre explico para o paciente. E o paciente não acredita. Aí depois me manda mensagem. Ai, eu tô sangrando. Ai, minha barriga parece que vai rasgar. Eu falei, ué, mas não avisei que ia acontecer isso? Nós começamos a fazer o seu tratamento, pastora, e no primeiro dia a senhora já teve uma boa melhora, né? Porque o neuroreprocessamento, gente, ele dá resultado desde a primeira sessão, tá? A partir do momento que você entra no consultório, eu atendo online também, a pastora Adélia atende online, tá? A partir do momento que você começa a fazer a primeira sessão, a pessoa que chega pra mim, aquela ali nunca mais vai existir. Sim. Já começa a morrer no primeiro dia, né? Entre aspas, começa a desaparecer.
Como que foi essa interação com a senhora, pastora? Esse entendimento, o que a senhora foi vendo que tem dentro do neuroreprocessamento? Se a senhora já conhecia? Eu conhecia um pouco, só assim, de algumas coisas que eu tinha lido por curiosidade, mas a prática ela é muito diferente. Por isso que eu digo que, por mais que a gente tente explicar, é só a pessoa passando para saber, né? Porque cada Só. caso é um caso. E eu digo que, por mim, eu ficava contando os dias para chegar a hora de passar de novo, que é muito interessante. Eu lembro que a senhora me passou uma receitinha que eu deveria comer mais carne. Isso me fez muito bem, que eu até mencionei, acho que foi na primeira sessão, que eu tinha um problema que eu me sentia muito cansada o tempo todo. Por Aham, conta muito das cansaço. crianças. Às vezes eu passava a noite em claro, acordava com sono, e era muito, muito turbulenta a minha vida nesse sentido, de sono. Então eu passava o dia muito cansada, a cabeça muito atribulada, preocupada com muitas coisas, e essa dieta aí da carne que a senhora me passou, me fez muito bem. E eu levo a risca até hoje. Até hoje. E tem que E levar. agora eu só bebo Porque, água. ô, gente, eu falo que meus pacientes saem bebendo só água, ninguém acredita. E água com gás. Não é para beber, gente, não é para A beber outra senhora, porque coisa. tem as bolinhas. Não é? Eu falo, é por causa das bolinhas que a gente bebe água com gás. Mas a gente só bebe água, não bebemos outra coisa. Por quê? Porque a história do tal dos 2,5 litros de água, gente, ela não é real, tá? 2,5 litros de água, em média 3, eu vou precisar só para o cérebro funcionar. Sim. Então, hoje, para a gente ter uma boa saúde, saúde cerebral, uma homeostase boa dentro do corpo, ó, ela foi mexer em alguma coisa e ainda saiu da live. Nós precisamos, em média, e aí vai depender do peso, da altura, se é homem, se é mulher, né? Faz-se um cálculo neurofisiológico, mas é em média de 5 a 8 litros de água, né? Então, hoje, aquele hábito que nós tínhamos de o tempo todo falar, porque tem que tomar 2 litros de água, 2 litros de água não serve para nada, tá? Não vou dizer que não serve para nada, mas para quase nada. Então, você tem que tomar, em média, de 5 a 8 litros de água. Claro que a mulher bem menos, né? Ela disse que caiu, tô falando para ela entrar de novo. Suco de uva integral, eu vi alguém aqui perguntando. Nem suco de uva integral? Olha, o suco de uva integral, ele faz bem, tá? Ele é bom. Se for o sem açúcar, ele tem resveratrol, que é ótimo para as veias, né? Para o cérebro, nem se fala. Ele tem os antioxidantes, ele combate os radicais livres, ele melhora a perfusão do cérebro. Então, assim, ele é ótimo. Só que ele é muito calórico, tá? E o que acontece? O nosso fígado também ele não é preparado para ingerir tanta frutose. E o suco de uva integral, ele tem muita frutose. Porque qual que é o grande problema? Quando eu como a fruta, eu tô comendo com a casca junto, eu tô comendo com a polpa junto. E aquilo ali é como se fosse uma arma de proteção, a fibra, tá? Para diminuir o índice glicêmico de tudo aquilo e não virar glicose muito rápido no sangue. Então, eu sempre falo que a proteção que Deus colocou na fruta para nos defender da frutose é a fibra. Então, se você tomar o suco sem a fibra, isso vai virar um problema com a repetição, tá? E como tudo que a gente repete vira vício, se você começar a tomar diariamente, você vai viciar. Então, você vai querer tomar mais, todo dia vai querer mais, entendeu? Suco de laranja. Suco de laranja, para você tomar um copo de suco de laranja, vai em média de 4 a 5 laranjas. É muita frutose, entendeu? Muita frutose, muita caloria, porque junta a caloria de 5 laranjas,
É muita caloria. Então tem pessoas que elas comentam assim, ai doutora, eu não consigo emagrecer. Aí eu falo, mas você come o quê? Ah, na janta eu nem como. Eu chupo 10 laranjas. Ô gente, 10 laranjas? O sangue de Jesus tem poder. 5 laranjas? Não. Uma. Uma. Deixa eu perguntar. Ô Judite, minha santa. É claro que você pode comprar o melhor suco de uva do Brasil pra mim, porque eu tomo um pouquinho na refeição, tá? Mas por que eu falo para as pessoas não tomarem muito suco? Porque as pessoas, elas não sabem trabalhar com a moderação. Se a pessoa já não bebe água e ela beber suco, ela vai beber menos água ainda. E quando bebem suco, elas bebem um copo, 2 copos, 3 copos, uma jarra. Quantos aqui já não foram, por exemplo, naquela coisa que eu acho que é onde o crente mais envergonha Jesus, que é em rodízio? Vai no rodízio de pizza e ainda me pede uma jarra de suco de laranja. Tá querendo se matar, né, bem? Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui nunca fez isso? Que foi numa pizzaria e aí falou assim, eu não vou beber o refrigerante, me dá uma jarra de suco de laranja? Gente, é a mesma coisa. Faz tão mal quanto. Teu fígado não tá preparado para isso, gente. Não tá. Então, nós sempre temos que se basear na palavra de Deus. Comer o que Jesus deixou, o que a terra dá e beber água. Jesus nos criou para beber água. Água, tá? A Ana Conceição disse, eu quase não como carne, doutora. Reconheço porque não gosto muito. Todo paciente que chega para mim não gosta de comer carne, eu nunca vi. Por isso que tem um tanto de gente com problema de vitamina B12, déficit de B12, déficit de B6, déficit de K2, porque não gosta de carne. Só que, gente, cérebro sem B12, cérebro sem B6, cérebro sem B9 e cérebro sem K2 não é cérebro. Não tem cérebro. E, inclusive, teu corpo não aguenta. Você vai começar a sentir fadiga, cansaço, ansiedade, vai ter dores pelo corpo. Então, você precisa entender que hoje, o melhor tratamento, o melhor medicamento ou suplemento, se a gente pode chamar, é o alimento. Eu achei que você tivesse sido arrebatada, minha filha. Na hora que eu coloquei para carregar o celular, desligou. Falei, gente, a mulher subiu e eu fiquei? Falei, que luta é essa? Tá repreendido, vamos todo mundo pro céu. Em nome de Jesus, misericórdia, minha filha. Garra um no pé do outro e fala, Jesus nos leva. Inclusive, eu acho que tá bom da gente começar a pedir e clamar agora já, porque o negócio tá feio. Nada de pastora, não, a gente vai viver muito ainda. Em nome de Jesus. Eu ainda creio no milagre. Eu também. Eu creio no Deus do Êxodo 14. Sim. Inclusive do último versículo, que é o que eu mais gosto. Estes egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão. Porque nessa luta não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará ainda hoje. Forte. Arrepia aí. Tem mistério aí. Tem mistério. Jesus! Vou dar até a terra, gente. Para quem não sabe que eu sou pastora, vai descobrir agora. Além de neurocientista clínica, eu sou pastora e pentecostal. Mudando de assunto rapidinho, avisa o pessoal aí, porque tem uns que vão chegando e vão sair depois. Que agora em novembro a senhora vai estar aqui com a gente. Gente, eu vou estar em novembro lá em São Paulo com a pastora Adélia, com mais um monte de mulher de Deus, na 7ª conferência para mulheres. E depois, no sábado, nós estaremos no TPM, Tempo para Mulheres. Por quê? Porque depois do neuroreprocessamento também não tem TPM. A TPM vai embora. Isso aí vai ser top, top demais. E nós vai ser uma estar na expectativa para receber a senhora. Vai ser um tempo assim muito especial. Eu acredito que será um divisor de águas, pastora. A vinda da senhora aqui na nossa creio. igreja. Deus tem falado muito comigo. Deus tem
falado isso também no meu coração, sobre um marco, um novo tempo. E eu creio muito que todas que estiverem ali, os irmãos também, que na conferência os irmãos podem ir, apenas no TPM que não, mas será um desatar de Deus nas nossas No TPM você não vai, varão. Você só vai saber que sua mulher vai voltar sem TPM. Então você já invista na vida dela agora, em nome de Jesus, reserve a sua vaga, porque Deus vai mover as águas. Isso, a doutora Fabiana vai estar conosco no dia 18 e no dia 19. Dia 18 é conferência. No dia Isso, aí os homens podem ir. sábado. Isso. Viu? Ó, o varão aqui já falou, a minha mulher vai nesse mistério aí. Rogério é o sogro da Ana. A Ana, que trabalha para a senhora. Ah, é o sogro da Ana. É, o Rogério. Gente boa. Que bênção. Gente Prazer em te conhecer, Rogério. Deus abençoe sua vida, viu? Ana, Conceição, vai ser no dia da pastora, Ana. No dia 18 também. 18 e 19 de novembro. Nós estaremos aí levando a palavra de Deus, só que Bíblia com neurociência. Vai ser tremendo. Acho que vale a pena você participar. Com certeza. Quer viver uma experiência nova da parte de Deus? Neurociência bíblica, e Deus vai mover o sobrenatural. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastora, quais são as percepções que você começou a ter a partir da primeira sessão? Eu digo que eu passei a me ver de forma diferente. É sério. Pelo meu traço de caráter, eu descobri que a gente vive muito para os outros. Os outros estando bem, a gente sacrifica pelos outros, a gente sacrifica pela igreja, a gente sacrifica pelo marido, pelos amigos, até pelo cachorro. Caso que eu não tenho, né? Mas, exatamente, por tudo. Menos por vocês. Eu me ver diferente. Não é segredo, assim, nunca tive isso como segredo, mas às vezes a gente acaba se diminuindo demais. A gente acaba se sentindo muito inferiorizada diante de algumas situações. Não estou dizendo que seja o olhar das pessoas, mas a gente, às vezes, se põe nessa situação. E desde a primeira sessão até a nossa última, a minha visão de mim mesma e do meio que eu estou mudou muito, muito mesmo. Muito. Muda, né? Pastor, o pessoal está dizendo que o teu áudio está baixo. Tá, deixa eu ver aqui. Então, a senhora está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo alto. Está ouvindo bem? Então, o sinal que está chegando, né? Ô, gente, o que aconteceu com vocês aí? Eu estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Está ouvindo? Eu tô. Eu queria ir nos outros. A doutora Preciosa, eu só consigo ir no dia 17. Mas Deus vai preparar mais oportunidades. Vem no dia 19, então, Ana. Como assim, Ana Conceição? Como assim que você não vai, minha santa? Ai, bem. Olha aí, Deus vai mover as águas. Vai. Então, o que acontecia no caso da pastora Adélia, gente? O traço de caráter dela é o tipo de pessoa que é pau para toda obra. E, sinceramente, é o traço de caráter que mais aguenta pesos, mais aguenta situações e sempre, sempre calada. Sofre calada, sofria, né? Sofria calada, carregava dores calada, né? Tudo aquilo que passava pela cabeça não conseguia dividir porque é do caráter, tá? É desse traço de caráter. Realmente sempre se sentia menor diante das outras pessoas. E talvez nem fosse porque as pessoas a tratassem dessa maneira, mas o traço de caráter dela tem essa percepção de sempre ser menor, de sempre, né, ser um pouco mais inferior. E quando você começa a fazer o neuroreprocessamento, eu começo a buscar raízes dolorosas, eu começo a buscar registros dolorosos. Por quê? Porque cada cérebro ele tem um funcionamento. E não existe um cérebro no mundo que seja igual. Sim. Cérebro é igual digital. Ele é único, é exclusivo e não existe outro igual, tá? Então,
nós sabíamos que Deus ele tinha feito uma única digital individual, mas Deus também fez o cérebro. Então não existe nenhum cérebro igual. Como dentro dos traços de caráter, nós vamos ter vários comportamentos. Porque hoje nós temos, dentro dos traços de caráter, 6 limpos. Mas não existe ninguém que tenha traço de caráter limpo. Então ele sempre vai ser misto. Então ele vai ser com 2, com 3, ou até às vezes com 4. Sempre vai ter um predominante. Só que todas as vezes que eu misturo um traço de caráter, o comportamento, o entendimento, a percepção e, inclusive, o funcionamento elétrico cerebral muda. Ele muda, ele é diferente. Por que que hoje o ser humano tem tanto problema de relacionamentos? Porque nós temos a tendência, somos tendenciosos em querer que o outro se comporte como nós nos comportamos. Em querer que o outro sinta como nós sentimos. E é impossível. Eu nunca vou sentir como a pastora Adélia. Eu nunca vou pensar como ela. Eu vou entender ela. Eu a entendo, porque eu entendo de funcionamento cerebral, porque eu entendo de frequência hértica, porque eu entendo de eletricidade cerebral, traço de caráter e comportamento. Senão, era impossível. Era impossível. Sim, com certeza. A minha voz é mais alta, gente, é pela rigidez. É isso aí, é o traço de caráter. O rígido é assim. Vocês não veem que na live eu e o pastor Procópio chega a ficar difícil? Porque os dois querem falar. Aí fica aquela briga, aí um fica engolindo o outro. É isso. Entendeu? É o traço de caráter. E aí junta um oral da falta, uma oral do excesso. Fala pouco? Imagina. Tem que desligar o microfone. E a pastora Adélia, como eu acabei de falar, gente, o traço de caráter dela é diferente. O traço de caráter dela fala baixo, fala mais baixo. É uma fala mais tranquila. Para você ver, eu dentro da minha rigidez, o rígido, ele se expressa demais. Ele parece um polvo. Né? E ele gesticula demais, ele se expressa demais, o oral também. Então a gente põe braço, põe mão. O tom de voz é muito alto, porque a gente joga a força do rígido, toda a energia do rígido, a gente projeta na voz também. Nós caminhamos muito sobre o altar. Por exemplo, a pastora dela não tem o traço de caráter que fica caminhando no altar o tempo todo. Mais contida. Ela fica ali. Eu não dou conta. Se eu tiver que ficar parada, eu não dou conta. Eu ando o altar todinho, eu vou de um lado para o outro. O quê? O púlpito da igreja aqui é grande, vai dar para a senhora andar bastante. Menina, eu ando de um lado para o outro o tempo todo. Eu subo, eu desço, eu pulo de lá de cima. Quando manifesta um demônio, então nem se fala, né? Daí que eu pulo lá de cima mesmo, meto a mão na cabeça. É uma loucura. Então, e o traço de caráter dela não é. E, inclusive, ela tem 2 traços de caráter que são mais contidos. O meu marido também tem um traço de caráter que a senhora tem. E ele vai pregar, ele fica ali. Focado. Tanto que a pessoa que filma os cultos, que transmitem os nossos cultos, ela sempre fala assim, ai, pastora, transmitir o pastor é tão mais tranquilo porque a gente bota a câmera ali paradinho e pega ali o culto todo. Você pode sair, pode ir no banheiro, pode vir atrás. Ela fala, a senhora, a gente vira do lado, a câmera está vazia, ela não tá, vai buscar atrás, daqui a pouco corre aqui de novo. Eu já vi, vai assim. Então isso é muito do traço. Sim. Por quê? Porque eu tenho muita energia, eu preciso jogar isso fora. E eu preciso jogar de algum jeito. O masoca é diferente, né? O masoca é totalmente diferente, é totalmente o oposto. O masoca tipo Júpiter e Plutão. Sim. O masoca comigo. Sim. Entendeu? Como o seu esposo também é rígido. Seu esposo também é rígido. Tem oral da falta, mas é oral. Quando a gente casou, assim, a gente teve um pouquinho de dificuldade, porque ele era muito falante. Ah, eu imagino que deve ter sido bem pouquinho. Muito falante. Eu lembro até hoje. O dia que eu falei assim, nossa, Samuel, você fala demais. Gente. Eu acho que não tá na live, não. Ainda bem. Pra que eu fui falar isso? Você tá falando que eu falo demais, né? O meu marido também fala. É pro meu jeito. Eu não sou muito de falar. É no meu natural. Quem anda comigo sabe. Mas o esquizoide também não é. O esquizoide não é de falar. Eu gosto muito de ouvir. Então, o masoca, ele é calado e ouve muito.
tá? Sim. Então, o que que acontece? O masoca, ele é o tal, eu brinco, eu sempre falo assim, que o masoca, para você fazer ele falar, você tem que mostrar uma nota de 200 e falar assim, 2 segundos você fala e pega. Porque não é do hábito do masoca ficar falando, entendeu? Então, é, o É o Samuel tá líder. pedindo uma figurinha aqui da Copa. Então, é do traço de caráter do masoca fazer o quê? Executar coisas, Sim, fazer coisas manuais. É, por sim, exemplo, eu amo. projetar eventos, festa, decoração, tudo isso o masoca ama fazer. Arrumar coisas, fazer coisas com a mão. Eu detesto. Detesto Olha, os irmãos artesanato. da igreja, eu sou tão assim, pastora. Eu acho que depois do neuroreprocessamento eu fiquei até mais. Porque eu sou assim, se fulano fala que não vai fazer, eu não tenho problema. Eu mesmo vou e faço. A senhora vai e faz, né? Faço. Já fiz Então, mas bandeira, vocês balizei fazem carro porque dentro de gostam. igreja. A senhora tem ideia? Coisa de casa, trocar, tudo eu sei. Eu aprendi com meu pai desde cedo resolver problema no motor de carro. Então, muita coisa assim, eu aprendi com Gente, ele. ó, para você ver, ela trabalhava numa olaria. Não sei se todo mundo sabe o que é uma olaria, É uma tá? Mas cerâmica. ela trabalhou muitos anos numa olaria desde pequena, porque os pais tinham uma olaria, tá? Que é onde fabrica tijolo, cerâmica, essas coisas, né? E assim, é um trabalho muito pesado, Sim, muito difícil e muito doloroso no sentido de sofrido, tá? Porque altas temperaturas, né? Se fere muito, sim. muito. A minha mão até hoje, eu mostrei para a senhora, aqui, ó, nas articulações aqui, várias vezes eu praticamente perdi a cabecinha dos dedos, queimado. A minha mão era muito calosa. E eu trabalhei na olaria até 21 anos. É muito tempo. Gente, vocês não têm ideia do que essa mulher já fez na vida. Quando ela me contava, eu olhava pra ela e falava, não, você tá mentindo, né? Faz mentira. Mentira. Ela falava, pastora, é. Carretas e Aí, carretas de tijolo, caminhão. carretas e carretas de tijolo, gente. Vocês não têm ideia do que essa mulher já passou na vida. É umas Então, coisas o que eu que nem eu faço? acredito. É loucura. Quem olha para essa cara aí, que quase, né, que fala baixo, que fala manso, que não gesticula muito, né, que é muito, muito tranquila, não tem ideia do que a pessoa passou, né? E ela passou, assim, coisas muito pesadas na vida, gente, de verdade, tá? Desde muito pequena. Então, o que que me impressionou muito? Como isso é assim, aí, a Clecimara disse, eu já preferia mandar fazer. Mas o Mazoca, ele gosta, Eu Cleci, de coisa gosto manual. também. Eles Eu gosto de gostam, estar ali eles para ver. precisam trabalhar com a mão. O Mazoca, se ele não trabalhar com a mão, é como se ele não conseguisse nem entender o que ele está fazendo no mundo. Sim. Então, ele precisa. A mão, para o Mazoca, é muito importante. Então, normalmente, o Mazoca, ele gosta de cuidar da casa, cuidar de filhos, cuidar de decoração da igreja, de eventos. O Mazoca, ele ama artesanato, coisa que se me der para fazer, eu rasgo tudo, porque eu detesto. Não tenho paciência. Então, isso, quando eu passo a entender como cada pessoa funciona, eu passo a respeitar o comportamento dessa pessoa. Entendeu? Por quê? Porque eu vou olhar para ela e ela fala, ai, pastor, eu adoro fazer decoração da igreja. Aí eu vou falar assim, credo, pastora, misericórdia, ai, que horror. Ué, ela gosta. E se olhar para mim e falar, nossa, pastora, a senhora decora a sua igreja? Eu? Minha filha não bota uma flor. Não, não boto. Não dou conta. Então você vai percebendo aquilo que agrada a outra pessoa e a pessoa também passa a te conhecer. Baseado nisso, gente, é que a gente consegue ter boa convivência entre as pessoas. Mas o problema é que nós queremos colocar jeito, método, comportamento nas pessoas, sendo que elas foram criadas por Deus, construídas, Eu fabricadas acho que o daquele maior jeito. problema está aí, né, doutora? Quando a gente tenta mudar o outro para se tornar Não tem parecido com a gente. possibilidade, não tem. Isso Na não dá realidade, só certo. através do neuroreprocessamento mesmo. Daí a gente muda e deixa top assim. Mas mesmo assim, não deixou de ser masoca e esquizoide. Sim. Não deixou. Tá? É que agora ela tem mais traquejo, agora, né? Agora É uma põe o coisa dedo que na eu boca dela percebi pra que eu ver. mudei muito. O que que era? Por exemplo, diante de alguma situação difícil, eu guardava muito, entendeu? Agora, tudo que acontece eu já quero falar logo. Por quê? Porque agora o cérebro não Não, aceita eu não mais. vou falar o que que foi, mas
Tem o quê? Foi ontem, aconteceu um negócio. Gente, eu falei, não, meu coração começou a acelerar. Eu falei, eu não tô bem, não. Um negócio assim que fugiu do meu controle. Eu aprendi isso também com a senhora no neuroreprocessamento. Eu entrei no carro, eu sentei, eu falei, gente, vai me dar, pensei comigo, vai me dar o piripaque. Aí na hora, mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. E aí eu fui buscar o mecanismo de defesa. Por quê? Não, mecanismo de defesa você vai carregar para a vida inteira. Sim. Inteira. Por quê? Foge do nosso controle, né? E aquilo que foge do nosso controle, o Mazoca tem muito isso, né? Ele fica... E uma coisa que eu aprendi, e eu estou fazendo muito, é que eu não guardo mais nada para mim. Não tem que guardar. De falar, eu falo. Exatamente, só que é igual o que eu sempre falo para todo mundo, gente. Não é o que você fala, é como. Você pode falar o que você quiser. Com certeza. Desde que você perceba como você vai falar. Sim. E esse é um problema entendeu? Grande, né? O Mazoca, ele tem esse problema. O Mazoca, ele não fala. E é por isso que o Mazoca aguenta tanto, sofre tanto, explode tanta coisa no corpo. E quando ele chega a procurar ajuda, ele já tá passando do limite dele. Já tá no nível da explosão, né? De explodir. Tá na hora do cérebro falar assim, ó, vou ter que desligar, porque senão vai explodir. Entendeu? Então é a hora que vem os problemas que a gente chama de psicossomáticos. Começa a somatizar no corpo. Só que o Mazoca, ele aguenta demais. Demais. Ele suporta, é muito forte. É muito forte. Então, todas as sessões que eu fazia com ela, eu falava assim, acabou, né? Pelo amor de Deus, acabou. Ela falava assim... Era uma bomba atrás da outra. Ela falava, imagina! Ela falou, nem começou. Eu falava, eu falei, não pode ter mais. Quando chegava na outra sessão, gente, eu ficava estarrecida. Teve um dia que eu falei para ela, eu falei, filha, para. Falei, que quem vai ter que fazer o mecanismo de defesa agora sou eu, que eu não tô dando conta. Eu falei, gente, você não passou tudo isso, não? Eu falei, como é que tá viva? Então, o que você vai vendo? O nível de resistência, a Clecimara falou aqui, ó. Agora eu uso o mecanismo de defesa sempre. 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 Mecanismo de defesa sempre. Só que o nível de autocontrole que você tem agora é absurdo. Por quê? Porque seu cérebro agora ele está programado para se comportar dessa maneira. Então ninguém mais vai tirar a tua paz. Pode aparecer o Satanás, o Gadareno, o cavalo da carroça do faraó, seja lá quem for, não vai roubar a tua paz. Sim. Entendeu? E ainda de quebra, vai ouvir o que tem que ouvir. Ok? Sem grito, sem alteração de voz, mas vai ouvir. Sim. Então, você vê o nível de equilíbrio que o teu emocional passa a ter e sem uso de medicação nenhuma. Nenhuma. Que é o que a gente acha mais fantástico hoje dentro da neurociência. Porque a neurociência hoje, ela cura depressão, fibromialgia, ansiedade, crise de pânico, tudo sem medicação nenhuma. A senhora tomou alguma medicação durante o tratamento? Nenhuma. Nenhuma. E agora, nenhuma, toma também? Não. Nada. Entendeu, gente? E uma coisa que eu tive, eu acho bom falar, eu tive depressão pós-parto, principalmente do Samuelzinho, e eu me lembro que isso me fez muito mal, muito mal. E, como eu posso dizer, em algum momento da minha vida eu acabava culpando o Samuel por não me ajudar nesse processo, entendeu? Na realidade, assim, ela tinha ainda alguns resquícios, alguns registros Sim. Da depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, todo mundo sabe que ela acompanha a mulher por anos e algumas, elas nem se curam dessa depressão, né? E trabalhando, nós acabamos visualizando todo o mapa neural dela, o funcionamento, que ela tinha ainda muito resquício da depressão pós-parto. E por isso sofria tanto, né? Como ela acabou de falar, às vezes responsabilizava também o esposo. Eu tive um parto muito, muito sofrido, como eu falei para a senhora. Imagina! Óbito. Samuelzinho também quase não sobreviveu, então acarretou um monte de coisas, né?
E assim, gente, a gestação e o parto já é muito difícil para a mulher, Sim. emocionalmente falando. É muito difícil. É uma experiência para quem nunca viveu, que quando você passa por ela, tua cabeça nunca mais vai ser a mesma, Sim. tua vida nunca mais vai ser a mesma, né? O cérebro, ele leva um tempo para entender tudo aquilo. A quantidade de hormônios varia, neurotransmissores também, nutrientes também. Então, Tudo assim, muda. só o fato de a mulher tá grávida de verdade, eu acho que a mulher ela tinha que tirar férias de 1 ano, no mínimo, pós-parto. Quase que Então eu tem que ser falei as férias bobagem. durante a gestação toda e depois pós-parto mais 1 ano. Ai, doutora. Tá. É verdade. Gente, Várias é Joana. uma loucura. Para quem já é mãe aqui sabe, mas para quem não é, você não tem ideia, gente, do que acontece É dentro muita do teu mudança. organismo, São mas muitas mudanças. principalmente dentro da tua cabeça. E eu lembro que quando Samuelzinho nasceu, acredito que alguns saibam, minha família toda, minha família, pai, mãe, irmãs, é toda de Rondônia. Então eu tive muita dificuldade, porque praticamente eu fiquei sozinha no navio, no barco, né? Para esse momento. E foi um momento assim muito difícil que eu passei de transição. Era um período assim que Samuel viajava muito. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que ele foi para a África. E graças a Deus, hoje a gente está aí, né? Firme e forte. Minha filha, eu já falei que você é a volta dos que não foram. Porque, de verdade, gente, é cada coisa que essa criatura passou, as gestações, o parto. Não, não dou conta. Falei, pelo É, amor de Deus. Eu passava mal só de ouvir. Eu falei, não dou conta. é, E aí, o que que ela foi percebendo? Que ela foi encontrando, todas as vezes que a gente caminhava dentro das sessões, eu mostrava para ela aonde aquilo estava refletindo e aonde aquilo tinha nascido. E sim, aí ela fala assim, eu não acredito, mas eu não fazia ideia. E ela falou assim, meu Deus, gente, mas não tinha nem como a gente saber. sim, Por que é que o paciente sozinho não encontra? Porque você precisa entender de registro, funcionamento cerebral, traço de caráter e comportamento. Então, o paciente ele nunca vai encontrar qual é o registro doloroso dele, qual é a raiz dolorosa. O que ele vai se lembrar? Ele pode até se lembrar de cenas vividas, ele pode se lembrar de fatos, de momentos vividos, mas não é relacionado a isso que o cérebro reage. O sim, cérebro, ele reage a registros, sim. não são cenas. Então, normalmente as pessoas se lembram das cenas, mas não sabem o que aquilo significa Significou. para o teu cérebro. Por isso que vive aquele conflito a vida toda. E as pessoas não entendem como é que, por exemplo, eu consigo tirar um paciente de uma depressão, tá? De uma depressão profunda, inclusive, na segunda sessão. Sim. E uma E o pergunta, paciente já doutora, se... como, por exemplo, eu vou perguntar porque acredito pode ser a dúvida de alguém que está nos acompanhando, aquelas pessoas que vivem um ciclo repetitivo de coisas ruins que aconteceram na vida dela. Por exemplo, abusos, atrás de abusos, é uma sucessão de coisa ruim. E ela nunca consegue Uhum. quebrar isso na vida dela. Por que será? Isso aí é o que a gente chama de looping cerebral do registro doloroso, tá? É o looping cerebral do registro doloroso. Sim, Então, o registro doloroso que aquele cérebro fez a partir da interpretação de um evento na vida, ele começa a repetir, não o comportamento, porque aquele registro, ele produz uma atividade elétrica sim, cerebral todas as vezes que o inconsciente, ele entende que ele está vivendo algo parecido. Então, pode ser de maneira sempre inconsciente, não chega no neocórtex. Se não chega no neocórtex, eu não sei nem do que se trata, mas aqui atrás está acontecendo. sim, Tá? Ele identificou por semelhança, né, uma situação que lembrava o que parecia. Baseado no estímulo elétrico cerebral e na descarga elétrica cardíaca, isso começa a alinhar. sim, Os dois alinhados, eles começam a produzir o quê? A frequência hértica, que é o que a gente chama. E normalmente essas pessoas que elas reproduzem, atraem sempre a mesma situação para elas, sim, que vocês podem ver
que pessoas, normalmente, elas passam por eventos na vida, que a história se repete, troca o personagem, troca o lugar, mas a história é a Aí mesma. eu vou Troca o falar assim, personagem. nossa, parece que eu já vivi isso algum dia. Não, lembra que eu falei para a senhora? Eu falei, "Ô, filha, eu falei, mas só tem isso a vida toda. Eu falei, mas que luta é essa, Jesus? Ai, ai. Gente, a vida inteira, praticamente passando pela mesma Mesma situação. coisa. E só mudando o lugar e o personagem. Sim. Só que a pessoa não tem ideia que é ela. É ela que Então, produz não tudo aquilo pode ali. transferir essa responsabilidade para outros. Não. Só que eu não chamo, por isso que a gente chama de responsabilidade, não culpa. Porque não é culpa da pessoa. Culpa não. Sim, Porque você não sabe que você está produzindo isso. sim. Mas a responsabilidade é por quê? Porque o teu registro, ele transformou a tua descarga elétrica cerebral e a cardíaca, modulou o teu campo eletromagnético e a tua frequência rética atrai aquela situação todas as vezes, repetidas vezes, até que você resolva o problema do registro. Resolveu o problema do registro, acabou. Nunca mais. Sim. A Lorena falou que é uma Inclusive, prisão, a prisão da mente. isso é o cárcere mental. É a Cárcere. prisão. E Davi falou isso também lá no Salmo 142, né? Quando ele Opa! falou, tira minha alma da prisão. Por isso que eu adoro gente inteligente. Tira a minha alma da prisão. Prisão. O Para que, que que ele eu estava louve teu falando? nome. Ó, pastora, olha, me arrepiei agora. Olha, me arrepiei todinha, Jesus. Quantas vezes, até Davi mencionar isso daí, Senhor, tira minha alma da prisão. Quantas vezes ele já tinha passado pela mesma cena? Sim, é isso que eu estava pensando aqui agora. Já montei uma pregação aqui agora. Eu nunca vi uma pessoa ser mais perseguido de morte Uma que coisa Davi. atrás da outra. Quando ele pensava O que tempo estava todo, e por acabando, todo mundo. vinha outra. E normalmente, pelas pessoas que ele mais amava. Sim, os mais próximos. Porque Os você nunca mais parou para próximos. resolver. Porque, ai, gente, coisa. Por isso que eu falo, orgulho da mamãe. Primeiro, ele não sabia onde estava o registro, Sim, tá? E o registro estava onde? Lá dentro de casa, na primeira infância. sim. Mas como que Davi ia saber que o registro de todo aquele inferno que ele vivia era a frequência hértica dele, que foi produzida através do registro lá na infância? Isso aí. Primeiro, o primeiro neurocientista da Terra foi Jesus. Jesus não tinha chegado ali ainda, né? E a pastora Fabiana Araújo também estava lá. Eu não tinha como ajudar Davi. Mas quando você olha para a história de toda e qualquer pessoa, você vê o registro modulando a frequência hértica e atraindo a mesma situação a vida inteira. Então tem mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para escolher homem. Não, filha, não é que você tem dedo podre. É que o teu cérebro atrai. Por causa do registro. Sim. Aí precisa modular a questão neural, precisa cortar o registro doloroso e mudar a interpretação cerebral. Sim. Aí dá jeito. Aí você sente a dor sendo arrancada. Sim. Sim ou não, pastora? Sim. Enquanto não resolve isso aí, a vida não muda, né? Não transforma. E como que você se sentia no final de cada neuromodulação? Não vou negar, não. Tinha dia que eu, que eu ficava com a cabeça a mil. Mas depois, na hora que acaba tudo, como que fica? Aí eu ficava em paz. Não parece que tirou uma tonelada das costas? Você nem entende, você fala, Não, gente. assim que eu falo no sentido é que você, assim, você vê o tanto de coisa que você tem ainda para viver, tanta coisa que você tem para fazer. Acho não, tenho certeza, dá um gás maior, um desejo maior de fazer mais, de ajudar mais pessoas. E eu lembro que depois de cada sessão, eu fazia um rascunho, que eu gosto muito de anotar tudo que eu tinha que fazer. Meu filho, o Mazoca, ele tem até diário. Tudo eu anoto, tudo. Tudo, Mazoca anota. Tudo. Então, isso me fez muito bem mesmo. Doutora, tenho alguém que comecei a acompanhar e está no terceiro casamento e sempre por traição. Ela está
na frequência e registro? Com certeza. Primeiro, traição. Primeiro, provavelmente ela tem um registro doloroso, tá? Esse registro doloroso mantém ela numa frequência hertziana baixa. Sim. Ok? E aí tem um segundo fator também, tá? A questão do quê? A gente precisa entender o traço de caráter da outra pessoa. Sim. E inclusive se é traço ou se é transtorno. Porque tem pessoas que têm transtorno. Sim. E existem 2 transtornos que traem demais. Que a fundamentação básica desses 2 transtornos, né, de comportamento é a traição. Sim. Que é do narcisista e do psicopata. Sim. Tá? Só que aí é o psicopata neurótico. Fala, não sei porque que tiveram que dar o nome de traço para transtorno, o mesmo nome. Aí a gente tem que tentar explicar que não é a mesma coisa. Sim. É diferente. Como identificar o traço de caráter, pastora Elisângela? Pastora Elisângela, difícil, hein? Não é fácil. Você tem que ter muito conhecimento de traço de caráter. Que não é uma coisa fácil. Você tem que juntar muita coisa. Você tem que juntar desenho do corpo, maneira de andar, respiração, comportamento, expressão facial, microexpressão, desenho do rosto, é um tanto de coisa. Não é qualquer pessoa que consegue identificar, mas você consegue identificar comportamentos. Quando você começa a perceber comportamentos, que eu sempre falo, gente, observe os comportamentos, tá? Porque é diferente de eu conhecer uma pessoa agora, é igual eu falei para a pastora dela. O comportamento é tipo um sinal, né? Um sinalzinho que a pessoa... O comportamento é tipo um sinal, não, minha filha. O comportamento é o pisca-alerta, é o neon, é a sirene da ambulância. Entendeu? Isso mesmo. O comportamento é o salva-vidas. Sim. É ele falando assim, corre ou fica. O problema é que as pessoas não se atêm aos sinais, né? Não, as pessoas não se atentam. E segundo, tem a questão do que a pessoa, vai mudar. Vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar, tá? Não caia nessa bobagem. Não vai mudar. E aquele negócio, vai casar, vai mudar, ou a pessoa pensa que vai mudar o outro. A pessoa que quer mudar, ela procura ajuda para ser mudada. Você chegar numa pessoa e dizer, olha, você tem que melhorar nisso aqui, esquece. Sim. Então, essa mulher, provavelmente, o que acontece? Normalmente, existe a tampa e a panela, que é o que a gente sempre diz. Essas mulheres que normalmente atraem homens cafajestes, agressivos, que atraem os sádicos, os narcisistas, os psicopatas, né? Que são esses que torturam muito as mulheres. O psicopata, gente, ele, se não chegar no nível grave, tá? Que o nível grave que a gente fala do transtorno de personalidade grave dentro da psicopatia, é esse que mata, tá? Que causa o assassinato, tá? O narcisista em si também, ele comete homicídio, tá? Então, os que mais cometem homicídio são o psicopata e o narcisista. O sádico, ele não é tanto de cometer o homicídio. O sádico, ele vai mais torturar. Então, o sádico, ele gosta de torturar mesmo. É o que bate, o que espanca, o que tortura psicologicamente a mulher, o que menospreza, né? O narcisista também gosta de fazer isso, né? Desvaloriza muito, bota a mulher lá embaixo no chinelo. O narcisista, ele vai tratar, inclusive, como se ele fosse a joia do deserto e essa mulher tivesse que sofrer só por viver com ele, porque ele é a última água do gás do deserto. Então, a última água com gás, para mim é a água com gás, né? A última água com gás do deserto. Então, eu preciso identificar pelo comportamento. Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas normalmente, aonde eu chego, as pessoas já olham pra mim, tipo, e as pessoas saem de perto. Eu olho assim e falo, por quê? Porque eu sei que elas sabem que só de olhar pro rosto, eu já consigo descrever tua vida toda. Tanto que os pacientes, eles ficam impressionados, eles falam assim, mas só de olhar pra mim, a senhora sabe tudo isso da minha vida? Eu falei, não, eu sei mais um pouco, é que se eu ficar falando, a gente vai ficar aqui o dia todo e não vamos fazer nada. Tá? Inclusive, quando eu vou fazer atendimento pastoral, eu deixo a pessoa falar, né? Eu deixo ficar lá, mas quando eu vejo que tá tomando muito tempo, eu falo, vamos parar. Porque é tudo mentira. Não é nada disso que você tá falando.
E aí? E aí eu começo a dizer a verdade para a pessoa olha para mim e fala assim, mas como que a senhora sabe? Falei, porque eu entendo do teu traço de caráter, eu sou especialista em leitura corporal e comportamental, e eu sei que você tá mentindo. Aí a cara da pessoa vai lá no chão, né? Vai no chão. Aí dá uma vontade de pegar o cajado e sentar no couro. Pastora, quando a senhora fazia as sessões, sempre quando a gente terminava, eu dizia assim, ó, pastora, hoje eu consegui mexer nesse registro doloroso. Sim. E durante a semana a senhora vai perceber. Por quê? Porque a senhora vai sentir alguns incômodos, a senhora vai sentir alguma coisa. Por exemplo, às vezes pode dar cólica intestinal, e é uma cólica muito dolorosa. Dói. Gente, dói que parece ter uma faca cortando a barriga, mas passa, tá? Por quê? Dependendo do traço de personalidade, é a via de escape que o cérebro encontra de jogar o registro doloroso fora. Então ele vai, como entre aspas, explodir naquele membro, naquele órgão. Então, às vezes vai pegar coluna, às vezes vai pegar intestino, às vezes vai pegar perna, cabeça, né, enxaqueca, enfim. E aí eu me lembro que eu falei para ela assim, olha, pastora, primeiro, a senhora vai produzir muitos gases. Eu falei, e ainda perguntei, eu falei, o pastor vai estar em casa ou vai estar viajando? Ela falou, vai estar viajando. Eu falei, sorte a dele, Deus dando livramento. Porque a senhora vai virar uma máquina de produzir gases. E é tão absurdo, gente, que dá a impressão que a pessoa está até grávida, de tanto que distende o abdômen. Eu me lembro quando a senhora falou isso, na primeira sessão, veio na minha cabeça, falei assim, na minha cabeça, essa doutora tá doida, eu tô boazinha, tô sentindo nada. Gente. E o cheiro? E o cheiro? Fica como? Pô, horrível. Gente, parece que você comeu um gambá. Você fala, não pode, não sou eu. Falou que eu ia ter dor aqui, ó, nas costas, na lombar, tudo quanto é lugar eu tinha dor. Toda a sessão que nós terminávamos, eu falava para ela, hoje, a senhora vai sentir pegar em tal lugar. Mas 3 dias, o cérebro, ele resolve o problema do registro. Daqui 3 dias, a senhora não tem dor nenhuma mais. Sim. E é assim, não é? Não dura 3 dias? Foi. E eu lembro que um dia eu tava tão ruim, que eu não conseguia dormir. Eu falei, eu chamei a senhora, eu falei, eu acho que eu preciso tomar um remédio. Aí a senhora falou, já usou o mecanismo de defesa. Já usou o mecanismo de defesa? Por quê? Porque nós estamos acostumados a doer outro remédio. Não tem remédio, acabou o remédio, não existe remédio mais. Nossa, era uma dor insuportável. Aí ela falou, doutora, eu posso tomar remédio? Eu falei, que remédio, minha filha? Não tem remédio, não. O remédio está dentro do seu cérebro. Eu falei, mecanismo de defesa. Sim. Eu falei, mecanismo de defesa, a dor vai passar. E ela estava ruim. Tava mal. Poxa, eu tava de cama. Tava. Aí teve um dia que eu falei pra ela assim, pastora, hoje nós conseguimos mexer nesse registro, que era um dos mais dolorosos. Eu falei assim, a senhora vai ter sangramento. Foi. A senhora vai ter sangramento vaginal, porque acontece isso, tá, gente? Sim. Faz escape sanguíneo. E dependendo do traço de caráter, faz escape sanguíneo retal, tá? Sim. Sai sangue pelo ânus. Então, assim, é uma coisa tão inacreditável que as pessoas... Chega a ser difícil de entender. Sim. Enquanto você não passa. E aí eu me lembro que eu perguntei pra ela, falei, pastora, tá com sangramento? Aí ela falou assim, faz 7 dias. Eu falei, gente, mas como que você não me falou, criatura? Essa semana mesmo eu tive um caso interessante, que inclusive eu só conhecia da literatura, mas foi a primeira vez que o paciente apresentou essa sintomatologia. Teve muita dor no testículo. Nossa. E assim, eu sabia que um traço, ele pode, né, dar essa sintomatologia, mas eu nunca tinha tido nenhum paciente que tivesse apresentado dor nos testículos. E ele teve muita dor nos testículos, né? Inclusive até conversei, era um jovem, conversei com a mãe e ela falou, nossa, ele tá com muita dor nos testículos. Eu falei, olha, senhora, qualquer coisa se ele não melhorar, a senhora me liga, me avisa, mas eu sempre acompanho os pacientes pelo WhatsApp. Sim. Por quê? Porque eu sei que o cérebro vai reagir à neuromodulação, ao neuroreprocessamento, eu sei que vai explodir em alguma parte do corpo. E aí eu sempre digo para as pessoas, olha, se você se sentir mal, se você sentir algum tipo de dor, me manda mensagem que eu vou te orientar para que você fique bem, tá? Sim. Por quê? Porque depois
passa e você não vai precisar tomar mais medicação. O que mais mudou na sua vida, pastora? Mudou muita coisa. Como eu falei aí, a minha visão de mim, para mim foi assim a coisa mais importante que me aconteceu. A visão futura de mim, como eu falei para a senhora, não tenho isso como segredo, mas chegou uma hora que eu via como a minha vida, como se ela não tivesse fazendo mais sentido. Enfim, e a partir do momento a gente começou a fazer a primeira sessão, essa percepção mudou muito, muito mesmo, muito. Comecei a olhar minha família com outros olhos. Esses olhos, não que eu olhasse com os olhos ruins, né? Mas assim, com o meu papel que eu tenho na minha família como esposa, mãe, meu É que é como se a visão abrisse, o entendimento mudasse. Estava muito limitada. Aquilo A que nossa visão, antes do neuroreprocessamento, é totalmente limitada. Sim. E uma coisa, eu ia até falar para a senhora, eu comentei durante as sessões, como eu escrevo, eu sou escritora, não apenas livros meus, mas eu já escrevi aí para diversos pastores de todo o Brasil, até fora. E esse ano, necessariamente, eu estava passando por uma fase muito difícil ministerialmente, que acabou interferindo também, claro, na minha família. E meus projetos profissionais estavam tudo travado. Por exemplo, eu não conseguia terminar um livro. Não consegui escrever. Eu lembro que eu peguei aí uns 3 livros para escrever, de trabalho mesmo, que eu tinha para fazer, e eu não conseguia concluir o livro, exatamente pelas pressões, pela situação que eu estava vivendo. E semana passada, aliás, tem uns 10 dias mais ou menos, um livro que eu tinha pegado para escrever, um livro de quase 300 páginas, eu consegui finalizar, finalizei mais 2, que eu estava com esse problema de concluir as coisas. Você percebeu que o cérebro ficou mais rápido? Fica. Eu vi, não, assim, teve um tempo na minha vida quando falava assim, para fazer um monte de coisa eu fazia, mas quando falava assim, parar para focar em alguma coisa, eu tinha dificuldade. Porque eu acho que eu estava num nível de ansiedade tão grande. Por exemplo, eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Cabeça trabalhando 24 horas. Às vezes eu sentava no sofá e ficava parada, pensando. Então eu vivia muito isso. Aí o que acontecia? E como está o sono agora? Hã? E como ficou o sono depois? Oxe, bom demais. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, eu tenho uma paciente que ela é psicóloga, ela fala, gente, eu não dormia, eu passava a noite acordada. Ela falou, menino, parece que agora eu tomo uma martelada na cabeça e eu durmo, mas durmo tão bem, acordo boa. E não a quantidade de horas, doutora. Por exemplo, às vezes, eu durmo assim 3, 4 horas por noite, eu acordo, já tô assim bem demais. E às vezes, exatamente. Por exemplo, eu me preparava para dormir às 11, quando chegava às 8 da manhã eu estava cansada. Agora eu durmo 2, 3 da manhã. Exatamente. 10 horas já tô. As pessoas também me perguntam, não sei como que a senhora aguenta. Gente, vou dormir todo dia. Agora eu não tô dormindo nem às 3, tô dormindo às 4. Misericórdia. É a culpa da Ana. É a culpa da Ana. Que me arruma coisa para fazer. Acho que agora a internet falhou. Não sei se é aqui, não sei se é aí, mas a internet está falhando. Hello. Mas enfim, gente, eu não sei se é a minha que está falhando? Responda para mim em nome de Jesus. Hello. É minha internet que está falhando, gente? Eu acho que era da pastora. Então, o que acontece? A Clecimara aqui está dizendo, eu louvo muito a Deus por essa oportunidade e peço a Deus que todos que precisam tenham acesso. Que a Clecimara, ela fez o neuroreprocessamento, minha filha. A Clecimara de bancária virou banqueira, né? E tá top. Aqui a pastora Elisângela, ela já tinha perguntado, eu já respondi. É que eu não leio no mesmo tempo em que vocês escrevem, tá? A Lorena disse, por isso que eu não namoro, porque sei que meu cérebro não tá bom. Aí eu fico bem quieta. Exatamente, Lorena. Se você já entendeu
que teu cérebro não tá bom, é melhor ficar quietinha, porque esse é o grande erro das pessoas. É quando não tá bem, querer arrumar um parceiro. Não faça isso. Porque você vai destruir a tua vida e do coitado também. Então, primeiro você precisa melhorar o teu cérebro, você precisa se entender, compreender, né? Você precisa encontrar os seus registros dolorosos, entender como o teu cérebro funciona, como o teu emocional funciona para depois se relacionar com alguém. Não, Lorena, eu repreendo sobre sua vida, não vai ficar pra titia, não. Aí outra, minha filha, você é nova, né? Vamos combinar? Vamos combinar que você é nova. Pode parar. Aqui, ó, a pastora Elisângela já falou que a pessoa sempre foi traída pelos esposos. A Lorena tá dizendo... Ai, gente, esse povo me mata. Gente, vocês são muito fera. A Andrade, ela estava falando a respeito dos sinais. Todas as vezes, gente, que vocês identificarem alguns sinais, observem os sinais que a pessoa dá, tá? Quando você conhecer um homem, quando você conhecer uma mulher, se você vê que a pessoa ela se apresenta com muita pompa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Já sai de fininha, gente, pelo amor de Deus, tá? Hipertrofia de ego, né? Muita autoconfiança, é bom demais para ser verdade. Fala tudo que você quer ouvir, corre, tá? Muito provavelmente você está lidando com um psicopata. A pastora Elisângela perguntou: como precisamos estudar para lidar com essas questões? Ó, pastora Elisângela, o autoconhecimento, ele sempre ajuda muito, né? Gestão de emoções, autoconhecimento. Agora, a questão do registro, é impossível de alguém conseguir encontrar o registro doloroso, porque você precisa de uma outra pessoa que entenda, tá, de comportamento cerebral, funcionamento cerebral, neurofisiologia, neuroeletricidade, de traço de caráter, que seja especialista, né, em comportamento humano, né, e todo o desenho do corpo, que isso também fala muito, né, microexpressões, macroexpressões, que entenda de traço, de transtorno. Então não é fácil, mas dá para você fortalecer muito o teu emocional fazendo autoconhecimento, estudando autogestão emocional, né? Entender quais são as suas fragilidades, entender as outras pessoas, começar a observar o comportamento excessivo, né? Porque tem pessoas que elas são opressoras, dominadoras, tem pessoas que elas se fazem de vítima o tempo todo, né? Sempre é muito coitado. O sádico, ele tem muito disso. O sádico, ele é sempre coitado, né? Sempre errado é você. O sádico, ele gosta muito disso. Achei que era o segundo arrebatamento, né? Pelo amor de Deus. Meu Não. Deus, o celular tá desligando sozinho. Jesus amado. Pois é. Eu Então, sei esse carregador aqui. mas cai bastante mesmo. Então, gente, o que acontece? O neuroreprocessamento. Tudo aquilo que te doía antes não dói mais. Sim ou não, pastora? Verdade. E você se sente assim, leve. É difícil até de explicar. É difícil de explicar. Eu gosto doido. Parece que não tem nada mais te acusando. É mais ou menos isso. Não tem mais nada que pesa, não tem mais nada que te acusa, não tem mais nada que tire a sua paz, entendeu? Se as pessoas vêm tirar a sua paz, você olha para elas e fala, ai, preguiça, conversa com a minha mão. Não dou conta, não. Né? E aí, na realidade... O que aconteceu comigo, doutora? Eu pegava muito o problema dos outros para mim. Que é outra coisa que não te pertence. Demais. Entendeu? É cada um com seus problemas. Eu posso te ajudar no seu problema. Eu não posso pegar para mim o seu problema não é meu, é seu. E jamais eu vou pegar. Todo mundo que me pedia alguma coisa, eu me prontificava a resolver. Eu era aquela, tipo, resolve tudo. Tudo. E se sente na obrigação de resolver. É isso que é o problema. Então, por conta disso, eu ficava muito sobrecarregada. Às vezes tinha gente que me ligava 3 da manhã, eu saía 3, 4 da manhã para resolver problema. Sim.
É igual eu falo, gente, ó, beijo, não me liga. Agora eu não sou mais isso dessa pessoa, não. Não. Por quê? Se Porque a me gente já ligar, tem ai, os nossos pastora, vem problemas. aqui, eu falar, oh, tô ocupada, agora eu não posso. Não, filhinho, não é vem aqui. Como assim vem aqui? Pô, tá Não, de brincadeira comigo? para resolver problemas. Eu sempre falo assim, morreu alguém? Tá endemoniado, com a faca na mão, tá tentando suicídio? É outra coisa. Não é? Verdade. Então deixa pra próxima. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a abusar, principalmente do masoca. Masoca é a pessoa mais abusada da Terra, né? Sim. Nunca vi. Todo mundo abusa do tal do masoca, por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele faz, porque ele não fala, porque ele não reclama, não diz que tá incomodando, não diz não gosto, Isso mesmo. entendeu? Tanto que o masoca hoje, o maior sofrimento do masoca, quando chega no consultório, ele fala assim, ai, doutora, eu não sei falar não para as pessoas. Eu falei, pois eu não nego não para ninguém. Ai, meu Deus, eu dou não assim, um atrás do outro. Ah, vamos fazer? Não. Ah, faz isso aqui pra mim? Não. Credo, mas por quê? Eu não Parece que é quero. uma síndrome, né, de querer agradar todo mundo. Não sou obrigada a agradar todo mundo. Sim. Eu posso ajudar, tenho a disponibilidade. E eu também tenho o hábito de ajudar todo mundo. Eu também sou o tipo de pessoa o rígido, né? Que sempre tenta dar jeito na vida de todo mundo. Sim. Só que eu tenho limite. E a hora que eu entendo que eu cheguei no meu limite, eu boto a mãozinha no peito e falo, para, só até aqui. E o masoca, ele não consegue fazer isso. O masoca, ele vai se desgastando, 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 até que ele tomba. Dá uma surtada. Entendeu? E aí ele ainda carrega com ele, quando ele não consegue executar o que a pessoa quer, ele fica extremamente preocupado com o que a pessoa vai pensar dele. Ai, meu Deus, se a pessoa ficou culpado, triste. Né? A culpa, a raiz da culpa. E eu não tô nem aí com a hora do Brasil, se vai ficar triste ou não. Né? E, filho, triste antes você do que eu. Sim. É aquele negócio. Porque se a pessoa vai ficar triste porque pelo eu não fiz alguma coisa, ou porque eu deixei de fazer alguma coisa porque eu já estava no meu limite, desculpa, antes você do que eu. Por quê? A pessoa mais importante da sua vida, quem é? Eu. Sempre. Sempre. A pessoa mais importante da sua vida é você. Sim. Depois vem os outros. Verdade. Por quê? Porque se você cai em depressão, se você cai doente ou se morre, acabou tudo. Verdade. E aí você vai fazer o quê por quem? Vai fazer nada. Exatamente. Então, primeiro, é igual avião, é igual viagem de avião. A aeromoça vai falar, mediante a turbulência, caíram máscaras despressurizadas com oxigênio. Coloque primeiro em quem? Você. Em você. Depois você socorre o outro. Sim. Por quê? Você vai socorrer o outro e vai que você não consegue e você não socorreu a você, vão morrer os dois. Os dois. As consequências são maiores. Exatamente. E é tudo isso, toda essa gestão que o cérebro passa a fazer. Então, tudo que você passa a fazer depois do neuroreprocessamento, tudo é feito de maneira racional e lógica. Sim. O José Luiz está falando aqui, foi a dela, pastora Fabiana? A dela o quê? Não entendi. Foi a dela o quê? Adélia. Cadê? Ou foi a Adélia? Não, mas foi a Adélia. Foi a Adélia, tá aqui. Cadê? Mas eu acredito que não. Então, o que eu quero dizer, gente? Pra gente finalizar, né? Porque essa live é uma bênção. Nós já estamos aqui há 1h30 para a glória de Deus. Né? Que tudo, praticamente 100% dos problemas que você tem, das dores que você tem físicas no corpo, de doenças, tá? Patologia, seja ela qual for, em sua grande maioria é dor emocional. Sim. Tá? Então, enxaqueca é dor emocional, escoliose é dor emocional, osteoporose é dor emocional, esofagite, gastrite, azia, né? Síndrome de Crohn emocional. Por exemplo, intolerância à lactose é emocional. Os meus pacientes, eles fazem o neuroreprocessamento, sai praticamente bebendo leite na teta da vaca, está comendo tudo, né? E não sente nada, não tem nada, não acontece nada, tá?
Então, o que eu preciso entender? Que em grande parte de tudo que eu tenho, eu vou colocar em 98% é emocional. Emocional. Emocional, tá? Problema de garganta, infecção, inflamação, é tudo emocional. Faz o tratamento, faz o neuroreprocessamento, na primeira sessão você já vê tudo aquilo que você carregou a vida inteira de dor física mesmo, problema físico, regredir, né? O que eu pego muito também é dermatite e lúpus. É tudo emocional. Eu já peguei paciente de lúpus, dava dó de ver. Lúpus não, minto, psoríase. Esse paciente era psoríase. O corpo inteiro tomado de psoríase, de feridas. Nossa. Era emocional. Não tomou uma medicação, não tomou absolutamente nada. O cérebro fez com que toda a pele do problema, né, doutora? Vai na raiz do problema. E o remédio faz o quê? Trata só a sintomatologia. Só os sintomas. Aí o que eu digo que é o bônus do neuroreprocessamento? Porque a pessoa ela vem para tratar uma depressão, uma ansiedade, uma fibromialgia, qualquer enfermidade parecida, mas ela não sai com uma tratada. Ela sai com todas. 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 E, inclusive, além de sair tratada de todas as dores, tanto físicas quanto emocionais, ela cresce emocionalmente, ela se fortalece emocionalmente, resolve problemas mais rápido, fica mais segura de si mesmo, enfrenta toda e qualquer situação, mata no peito e resolve, não fica deixando para amanhã, fica mais inteligente, mais intelectual, o cérebro fica mais rápido. Verdade. E ainda, de bônus, ganha mais dinheiro. Pensei que a senhora ia falar aquilo lá. Ganha mais. Não, minha filha, não. Não, não. Aquele a gente abafa o caso. Ai, ai. Ela até assustou. Não. Ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro. Não ganha, pastora? Ganha. Ganha. Com certeza. Ué, aqui, a Clecimara tá de plantão aqui ouvindo. Clecimara era bancária, trabalhava no banco, era funcionária. Na véspera da alta, eu falei para ela, minha filha, pede demissão, acabou. Agora você vai virar banqueira, vai ser autônoma. Ela tomou um susto, ela falou, não. Eu falei, sim. Ela, não, eu sim. Ela, não, mas eu não consigo, consegue. Ai, mas eu não tenho coragem. Eu falei, depois da sessão de hoje você vai ter. Desenvolve o potencial, né? Desenvolve o potencial. E aí você passa a não ter mais medo de nada. Sim. Pastora, faça suas últimas considerações, porque a consideração maior é claro, né, que a gente deixa para Jesus revelar o mistério, não hoje, para a glória de Deus, mas vem coisa nova por aí. Eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, depois a doutora, por essas sessões. Fizemos aí praticamente mais de 3 meses, né, nas nossas contas. Foi um tempo assim, muito importante. Eu digo que foi um tempo de análise, foi um tempo de reflexão, foi um tempo de reconstrução ao mesmo tempo. Então, foi uma Esse eu acho mais importante, é o se reconstruir. Eu digo que isso foi um tempo oportuno dado por Deus para mim. E eu só tenho a agradecer. Um tempo assim muito delicado, que não veio bem ao caso agora, mas Deus, ele prepara as pessoas certas para o tempo certo, né? Eu louvo a Deus pela vida da senhora, por ter acreditado, que eu pensei que eu não tinha jeito. Não, ela falou para mim, eu não tenho jeito. Eu falei, minha filha, não tem jeito. No sentido tem jeito. Diante da situação que estava acontecendo, uma situação muito crítica, mas eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus, ele é fiel, né? E quando a gente procura fazer a nossa parte, eu acredito que a gente alcança tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como está escrito lá, né, em Hebreus, que pela fé alcançaram as promessas. Então, a promessa é algo que a gente precisa alcançar. E eu me sinto hoje uma pessoa nova. Parece que eu estou começando a vida agora, apesar dos 35 anos. Minha filha, agora é que começou. Isso mesmo. Por isso Deus dizia assim, quando você pensar que acabou,
Agora que está começando. Isso mesmo. Então, foi um tempo muito bom e eu recomendo para quem ainda não passou, como a senhora sempre fala, não existe pessoa A ou pessoa B, todos precisam passar. Eu Todos. pensava, Eu ainda precisei falando, também. Eu precisei. eu pensava que eu ia tratar uma área específica. Na minha ideia, eu já pensava, eu preciso resolver isso. Só quando a gente entra no processo, nas sessões, a gente percebe que aquilo é apenas o estupim de um monte de situações que a Na gente vai verdade, você percebe que aquilo passando. era quase nada diante do tanto de coisa Isso que mesmo. tinha escondido. E essa é a questão, né? A gente parar para resolver essas coisas que às vezes a gente dá pouca importância, às vezes a gente acaba deixando de lado. E graças a Deus eu digo que eu estou saindo uma nova pessoa, uma nova esposa, uma nova mãe, uma nova pastora, tudo novo, tudo Tudo novo. novo. Eu falo que, assim, eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus confia para que eu cuide dessas pessoas durante esse período e para que eu faça essa neuromodulação, porque eu sei que quando as pessoas chegam até mim é porque elas já realmente estão no limite delas, assim como quando eu fiz o meu também, eu estava no meu limite, e Deus, ele é muito bom. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, pela confiança. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, não deixai que ninguém domine a vossa mente, Sim. né? Por isso que, inclusive, eu não gosto de hipnose, não trabalho com hipnose, tá? Sou aversa à hipnose. Peguei 2 pacientes de pós-hipnose, né, que passaram por hipnose em outros lugares, e a situação assim foi caótica, e para reverter o quadro depois da hipnose, ele dá muito mais trabalho do que pegar uma pessoa crua, né? Crua que eu falo pela primeira vez, quando eu peguei a senhora, e começar a refazer todo o caminho neural, toda a trajetória. Então, assim, a Bíblia ela é muito clara, ela diz: não deixai que ninguém domine a vossa mente. Então, o tratamento do neuroreprocessamento, ele é todo extremamente consciente. Sim. Totalmente consciente, acordado, comunicativo, só não deambulante porque não tava ficando andando, né? Aí tem que sentar. Verdade. Entendeu? Mas é uma coisa muito profunda, Sim. é uma busca, é um garimpar, né? É um garimpar de coisas que você não sabia que existia dentro da sua cabeça, né? E que, inclusive, muitas delas, o teu cérebro escondeu por muitos anos. É uma Ele não, viagem dentro de si, né? ele Desse seu não eu. toca, tem coisa que ele vai revelando durante o neuroreprocessamento que você, inclusive, fala: eu não lembrava que eu tinha vivido isso. Sim, diversas coisas que durante as sessões eu lembro de uma semana que eu fiquei a semana toda para lembrar o negócio e eu esquecia. E demorou para eu lembrar. Então, por que ele faz isso? Porque ele não quer ter trabalho. Porque quando ele libera né, a lembrança, o registro, sabe que aquilo vai doer, vai trazer um sofrimento, vai ativar áreas do cérebro, né, inclusive neurotransmissores, e isso vai dar trabalho, vai ser gasto de energia. Então, o inconsciente ele não libera muita coisa. Quando eu fiz o meu, que eu lembrei de algumas coisas que eu jamais me lembrava ter passado, foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Né? Como no caso da senhora também. Eu lembro que tinha sessões que, assim, o Mazoca, até para chorar, o Mazoca tem vergonha. É uma luta, eu não sei de onde tira tanta vergonha. E eu falei assim: não gosto de chorar na frente de ninguém. Eu falei: pois eu não nego lágrima para ninguém. Olha mesmo. E aí, tinham sessões que eram tão dolorosas que ela se acabava de chorar. De tanto que doía. Você vê o nível que estava. Para você entender o nível da dor. E aí eu falava assim: pastora, é a última vez que vai doer. Sim. Não vai doer nunca mais. Então, qual que é a nossa grande fala? Vai doer como nunca, mas não vai doer nunca mais. É a última vez que vai doer essa dor. Sim. E aí, quando você termina, você percebe realmente que você está liberto daquela dor e você consegue entender toda a tua história, toda a tua trajetória de vida, entender por que você chegou onde chegou, por que age como age, por que aceita algumas coisas, por que se comporta de tal maneira e por que algumas coisas te incomodam e doem tanto. Sim. Você passa a entender tudo. Até a Judite está falando aí que é difícil me ver chorando. Não, Mazoca você não vai ver. Mazoca é uma luta. Esse povo Pro não vai Mazoca chorar. parece que chorar é crime.
Eu falo, gente, chora. Porque o oral chora muito, né? O oral chora que é loucura. O oral chora que parece o rio de lágrimas, né? Tanto quando Então, eu choro, assim, o povo pensa, nossa, tá bem crítica a situação, porque a pastora chorando, que eu sei pouco. o masoca ele não chora. Quando a pessoa vê o masoca chorando, estranha, acho que ele já tá até morrendo. Pensa até em chamar o SAMU. Se tá chorando, chama o SAMU. Tá morrendo. Ai, ai. Ó, a Ana Conceição falou aqui, doutora, já apareceu pessoas de outras áreas da saúde falando contra tudo que a senhora sabe? Muitas, meu filho. Mas é que contra fatos, Conceição, Ana Conceição, não tem argumento, minha filha. Entendeu? É científico, é provado, comprovado, tem literatura. Sim. E outra, eu tenho mais de 5.000 pacientes curados. Como é que alguém vai provar contra aquilo que é um fato? Sim, impossível. É possível. E outra, é só aqui no Brasil, tá? Vamos combinar? É só aqui no Brasil. Porque no Brasil, você falar que remédio, que indústria farmacêutica, né, é um sistema criado para te prender nela, é crime. Você não pode falar. Só que fora do Brasil, a neurociência ela já está nessa vibe há muito tempo. Há muito tempo. Está muito avançado. Eu participo de um grupo neurocientífico do Canadá. Gente, ali a gente levanta coisas assim extraordinárias que a gente descobre sobre frequência hértica, epigenética, neuroinflamação, neurotoxicidade, que é absurdo, curador e libertador. Só que quando você chega aqui no Brasil, você fala, né, no Brasil, olha, gente, a indústria alimentícia, ela se uniu com a farmacêutica para adoecer a humanidade. Todo mundo acha que é mentira, não, loucura da cabeça. Olha, gente, se você tratar o registro doloroso, mudar a frequência hértica e mudar o caminho neural, até a estrutura óssea ela muda. Quantos pacientes de escoliose eu já não tive? Né? E o paciente saiu curado, vocês já viram aqui na live, é só entrar na página e ver. Né? Problemas de articulações, de joelho, de coluna, problema de pele, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, gente, pelo amor de Deus, isso aí é todo dia. E fibromialgico, é o que eu mais atendo. Tá? Depressão e ansiedade, normalmente, eu tiro na primeira sessão. Na primeira sessão. Inclusive, tá aqui a Clecimara, né, que era uma das crises de ansiedades assim, mais intensas que eu peguei, e eu tirei ela da crise de ansiedade dela, né, e era depressão também, vocês ouviram o testemunho dela, na primeira sessão. Ela tinha fibromialgia, a dor diminuiu absurdamente na primeira sessão. Então, assim, eu nem me preocupo, Ana Conceição, com quem fala, com quem deixa de falar. Eu quero que a pessoa me prove que eu estou errada. Porque eu consigo provar que eu estou certa. Sim. Então, é aquilo que a gente diz, filha, falar, até papagaio fala. O negócio é provar e mostrar o resultado. Isso mesmo. Entendeu? Então, hoje nós estamos aqui com mais um resultado de 100% de sucesso de uma pessoa que já estava no limite. Sim. E procurou por ajuda. Nós trabalhamos, resolvemos aquele problema e todos os outros. O problema é aqueles que pensam que não tem o problema, né? Sim, e outra, tem a questão do quê? Como nós somos codificados comportamentalmente para acreditar que o que resolve o problema é medicação, quando a medicação não resolve, a gente fica batendo na mesma tecla a vida toda e não encontra cura. Isso mesmo. Entendeu? E a pastora Adélia agora, ela está livre, minha filha, leve, solta, de alta, né? Agora ela pode sair aí, top das galáxias, reescrevendo a história dela, né? Sendo protagonista dos sonhos dela, voltou a escrever os livros dela, né? Ministerialmente está crescendo muito. Então, assim, eu creio que agora ela vai viver tudo o que ela sempre quis. Né, tudo que ela sempre sonhou, tudo aquilo que Deus prometeu, que ela disse que viveria, que faria, porque na frequência hértica que ela estava, com aquele registro cerebral, ela nunca viveria. Impossível. Nunca. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que é que algumas promessas de Deus também não se cumprem. Por quê? Porque trazendo todo aquele registro doloroso, toda aquela frequência hértica, não consegue, não vai viver. Entendeu? Então, existem várias coisas
que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou orar que Deus vai cumprir, gente, eu já não suporto mais ouvir isso de crente. Eu já tenho vontade de dar choque na cabeça. De Deus e não faz nada para não dou conta mais, tá? Jesus disse, está consumado, eu já fiz tudo, não tenho mais nada para fazer, quem vai fazer agora são vocês. Vocês vão me buscar de todo o coração, e quando buscar vão encontrar, e quando entenderem quem são em mim e eu e vocês, vai acontecer. Do contrário, vocês vão ficar esperando e não vai ver acontecer, nunca. Verdade. Tô cansada de ouvir o crente falar assim, porque é jejum e oração. Então fica, só jejuando e orando a vida toda e não faz nada para mudar a tua história. O poder da autorresponsabilidade, né? Você se autorresponsabilizar pela Com certeza. Inclusive, Jesus disse, agora vocês vão e vocês farão as mesmas obras que eu e farão maiores. Então, ele não falou vocês vão ficar deitado, sentado, esperando a fazer. Não. Falou, agora vocês vão. Vaza. Dá a linha na pipa. Corre atrás. Te vira. Dá um jeito, mas vai fazer o que eu te prometi acontecer. Porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Forte. Entendeu? Bom, isso a gente fala mais no TPM, né? Porque senão a gente fica liberando muita coisa também. Ainda tem graça, né, gente? Para as mulheres que estão aí na nossa live aqui de São Paulo, o link da inscrição, se você quiser já fazer a sua inscrição, porque só vai entrar as que fizerem as inscrições, você pode me chamar aí mesmo no meu Instagram, que eu vou te direcionar no direct da inscrição do nosso TPM. Doutora Fabiana Araújo vai ter aí umas 4 horas para falar no mínimo. Eu, se fosse você, não perderia. Isso aí, vai ser top demais, top. E vale a pena, vale a pena. Vale. Porque tive muito... Eu falo, depois o marido ainda vai olhar e vai falar assim, vou pagar de novo para você. Ai. Vai ser top, top, top. Em nome de Jesus. Gente, eu espero vocês dia 18 e 19 de novembro em São Paulo, na AD Avivamento Pleno, tá? Para o nosso TPM e para a Conferência de Mulheres. Vai ser uma benção, vai ser um mover, né? Como se diz. Expectativa, doutora. Vamos virar tudo Esse é o nosso do avesso e Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Vão sair pessoas poderosas dali, tá? Eu espero vocês. Vai ser um tempo abençoado, um tempo de crescimento, um tempo de cura de feridas. Vai ser um tempo de autoconhecimento e, principalmente, de descobertas que você vai ficar, Isso aí. Pastora Adélia, sua linda de Jesus. Te amo em Cristo. Também. Você é uma bênção. É uma das mulheres mais fortes que eu já conheci, de verdade. E, particularmente, acho que Deus não poderia ter preparado mulher melhor para o pastor Samuel, porque ele, naquela pegada dele, é só Jesus, né? Ainda brinca falando. Acelerado. Então, para aguentar toda aquela pegada dele, só o masoca mesmo. Né? Então, só uma mulher tranquila, que tem muita força, resiliência, né? Para conseguir administrar tudo, para que ele possa fazer as agendas dele em paz. Saber que vai voltar, vai estar tudo tranquilo com os filhos, com a casa, com a criança, com a igreja, com tudo. Então, de verdade, te admiro muito. Né? Falei que a senhora é uma das mulheres incríveis que eu conheci, né? Dentre tantas outras, mas é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci de verdade. Forte, inteligente, viu, gente? Ela é muito inteligente, resiliente de maneira absurda, né? Ai, doutora, a senhora não é igual ela? Não. Não sou. Ela, eu te garanto, você botar o dedo na boca dela, ela não morde. Bota na minha pra ver. Ai, doutora. Né? Sai arrancadinho um pedacinho do dedo. Então, eu quero dizer assim, que eu aprendi muito com a senhora também, porque nessa convivência semanal, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, assim, rimos juntas, choramos juntas, né? Porque eu choro com o paciente também, porque eu sou oral. E quando a dor é muito profunda, eu não tenho como não me compadecer.
né? A Lorena tá falando, a pastora Fabiana chuta o pau da barraca. Minha filha, minha frase é desbanguelar o cão. Se não for desbanguelar o cão, nem sai de casa. Então, eu quero te agradecer muito pela confiança, né? Porque hoje eu conheci mais da sua vida do que até a própria senhora mesmo, do que até seu próprio esposo, né? Até do que sua própria mãe, do que seu próprio pai. E assim, é algo que eu vou levar para minha vida toda, que nunca vai sair do segredo de consultório, assim como nunca sai de paciente nenhum, né? E eu vi uma mulher morrer e a outra nascer. Isso aí. Só que a que nasceu, ela sempre esteve aí. Sim. Ela só não sabia como vir para fora. Forte. E aí eu peguei o melhor do que a senhora tinha, fortalecemos, modulamos e mudamos um pouquinho do comportamento. E agora tá aí essa mulher abençoada, que tem tudo para ser sucesso de Deus. Até porque eu sempre digo, nós somos o sucesso de Deus. Né? E nós não fomos criados para dar errado, fomos criados para dar certo. Né? Então a senhora é sucesso de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ai pastora, eu queria ser igual a senhora. Eu falei, como? Sucesso? Porque eu sou um sucesso, filha. Aí o povo morre de rir, né? Falo, gente, sabe por que vocês riem? Porque vocês não conhecem a Bíblia. E vocês não sabem quem vocês são. Sim. Entendeu? Não, Lorena, aqui não é borboleta, minha filha. Aqui nasceu com uma gaivota. Gaivota. Negócio de borboleta aí. Não, e outro, negócio de borboleta é daquela outra linha lá, né? Do tio. É da linha do tio. Não conta. Borboleta não, minha filha. Aqui é águia, gaivota, é um negócio assim mais violento. Né? Para na nossa frente e você vê o nível que a pessoa tá agora. Negócio de borboleta que a gente não fala, não, filha. A borboleta não aguenta chegar muito alto, não. Agora a águia vai. A águia vai e vai com força. Ela mira o alvo e vai para cima. Pastora, obrigada por esse tempo que nós passamos juntas. Obrigada pela confiança. Obrigada por tudo que vivemos. Foi inesquecível. Aprendi muito contigo. Vou te levar o tempo todo no meu coração. Nos tornamos amigas também. A gente se fala praticamente, né? Manda um oi, alguma coisa. Quase todo dia. Né? De madrugada ela manda assim, pastora, desculpa te incomodar, você pode me ajudar nisso aqui? Falei, claro, minha filha, tô aqui acordada sem fazer nada, é óbvio, né? E assim, é uma bênção, gente. A neurociência é uma ciência revolucionária que estava escondida, né? Até porque a gente sabe que quem detém a neurociência, ele detém alguns conhecimentos mais aprofundados. E que, inclusive, a gente sabe que, no fim dos tempos, quando estiver chegando, hoje o mundo já é dominado pela neurociência, e eu sempre digo que tem a neurociência do bem e do mal, tá? Porque a neurociência também ela é usada para fazer o mal, muitas vezes. Ó, quem chegou aqui, doutora. Cadê o vaso? Do mundo. A situação do homem. Olha, tava de moto, gente, nesse frio, filho. Olha, eu tava falando aqui. Não, tá doido, tá muito frio. Ó, e sem contar que você vigia na terra, tá? Que nem morrer você não pode. Não posso. Não posso. Não, porque tá chegando coisa nova por aí, meu filho, na sua vida e você não pode morrer, não. Não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não, filho, agora você já entrou no bônus da promessa. Ai, engraçado. Mas é bênção, doutora, bênção demais, demais, demais. Eu que agradeço a senhora por todas essas sessões. Foram aí praticamente 4 meses, né? Uns 4 meses. Foram 17, né? Foi um tempo razoável, foi um tempo de muito aprendizado, um tempo assim maravilhoso, que fica até difícil descrever. Conhecer um pouquinho mais a senhora também foi assim, um privilégio muito grande. A senhora é um amor de pessoa. Gente, meu Deus. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aí essa noite. E guardem, não existe uma pessoa que não precise. Todos nós precisamos. E essa viagem dentro de si, para mim, é um maior desafio que todo ser humano precisa passar, né? Fazer essa viagem interna poderosa. Precisa. E aí a gente entende que aquela que morreu
não volta nunca mais. Só em nome de Jesus. Agora é vida nova Da glória. e viver o novo. Ô, Lorena, tira um print aí, Lorena. Ai. Deus abençoe, doutora. Deus Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, pastora. Se cuida, vai viver o melhor de Deus para sua vida, Amém. né? Como se diz, Deus preparou este tempo para a sua vida e eu creio que coisas maiores, melhores virão, porque o céu sempre tem mais. Isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Fui. Deus abençoe. E agora ela vai cuidar do varão dela e eu vou cuidar do meu. Trabalhar e orar. Ô, minha filha, e vigiai na seara do Senhor, meu Deus. Olha onde eu fui te dar isso. Tchau. Beijo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Neurociência é vida, neurociência é transformação, descoberta e reconstrução de vida. Deus abençoe, Classimara. Deus abençoe, pastora Adélia. Amo você em Jesus. Até a próxima semana, para a glória de Deus, gente. Acho que semana que vem eu vou estar fazendo a live com uma psicóloga, Top. que saiu de alta agora. É uma benção. Glória. Beijo, gente. Fui.